Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de ciências. Lembrando que na outra aula nós falamos de animais, né? Então hoje nós vamos falar sobre os tipos de animais. Vocês já perceberam que alguns animais, eles não são iguais, né? Eles têm características totalmente diferentes um dos outros. Por quê? Até mesmo no seu habitat, que seria onde ele mora. E os seus aspectos. Uns têm penas, uns têm pelos, uns têm escamas. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, eu coloquei assim no slide, olha. Nós vamos conhecer um pouquinho dos animais, certo? Tem os animais que têm o corpo coberto por escamas. Nesse caso aí, nós temos o exemplo do nosso amigo peixe. Vocês podem observar? Eles possuem escama, eles possuem tamanhos diferentes, formatos diferentes, cores diferentes, principalmente, gente, as aves. Vocês já perceberam que tem algumas espécies de aves que elas têm muitas cores? Por exemplo, tem um papagaio, a arara, eles têm cores diversificadas. Então, isso influencia muito. Tem diferença de animais que são bem pequenos, animais que são bem grandes. Nós aí temos exemplos de animais que têm o corpo coberto por escama. Como vocês podem acompanhar no livro de vocês, tá? Essa imagem a tia tirou do livro de vocês. Tem o teuí, eu não sabia o que era, mas olha que bonito, a cobra coral. E tem o nosso peixe também, que é o exemplo, né, de animais de escama. Nós temos as aves, como por exemplo, a galinha, o periquito e a arara. Elas apresentam o corpo coberto por pena. Claro que tem muitos outros animais que também têm o seu corpo coberto de pena, tá? A tia só colocou o exemplo. As penas, elas também podem variar bastante, como eu falei, de cores, de tamanho. Inclusive, os animais que têm penas, eles não têm o mesmo tamanho. Nós temos os pássaros que são bem pequenos, certo? E também temos águia, que é bem grande. Então, isso vai depender muito. É só mesmo a característica do corpo dele. Como o corpo dele é coberto, certo? Aí tem um exemplo, né, da galinha, do periquito e da linda-arara. Gente, eu sou apaixonada por arara, eu acho muito bonitinho, né? Olha que lindo. Eles têm o corpo totalmente coberto de pena. Existe também, gente, os animais que têm o corpo coberto por pelo. E alguns desses animais nós podemos ter em nossas casas. Eu coloquei aí o exemplo do gato, mas não só o gato. Qual outro animal também que tem o corpinho coberto de pelo? O cachorro, o tigre. Vamos lá ver. O tamanduá-bandeira também tem o corpo coberto de pelo. O cachorro, a onça pintada. Então, todos esses animais têm o corpo coberto de pelo. E olha como eles também são lindos. Os tamanhos também deles são diferentes. Os tipos de pelo deles também são diferentes. Uns têm os pelos mais cheios, uns têm os pelos mais fininhos, né? Mais compactos no corpo. Isso a gente tem exemplos também dos nossos próprios animais, né? Que chamamos de animais de estimação. Se vocês podem perceber, algumas espécies desses animais, eles têm um corpinho, né, coberto de pelo. Alguns, às vezes, não tão aparentes, outro com os pelos mais cheios, tá bom? Vamos lá. Vocês sabiam? Gente, está lá no livrinho, vamos ler juntos. A cobertura do corpo do dinossauro. Por muito tempo, acreditou-se que o corpo dos dinossauros era coberto apenas de escamas, como os das cobras e dos lagartos. Porém, estudos realizados ao longo das últimas décadas levaram os cientistas a concluir que existem espécies de dinossauros
com o corpo coberto de penas. Olha que interessante, vocês sabiam disso? Semelhantes às aves que nós conhecemos atualmente. Então, lembra lá nos tempos dos dinossauros. Olha, imagina, os dinossauros acreditavam-se que era coberto de escama, mas depois descobriram que tinha um dinossauro com penas. Isso vocês sabiam? É bem curioso, né? Imagina, bem interessante. Percebam a imagem dele. Olha que legal. E é legal que geralmente as penas, elas não têm uma única cor, elas são coloridas, né? E ele fica bem diferente, tá vendo? E eles ficam bem bonitos também. Onde vivem os animais? Todos vivem no mesmo lugar? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. E aí, crianças? Os animais, eles vivem no mesmo lugar? A resposta vocês já sabem, né? Não, gente. A gente tem animal que vive aonde? No céu, não é? Como nós vimos, são os aéreos. Na água, os aquáticos. E também temos os animais que vivem na terra, que são os animais terrestres. Hoje nós vamos ver um pouquinho dos animais terrestres e dos animais aquáticos. Os animais, eles dependem muito disso, do agrupamento dele, tá? Eu coloquei aí para vocês uma tartaruga. Essa tartaruga é marinha, tá? Vamos lá. Os animais terrestres, eles vivem em terra firme, em plantas ou no solo. Eles podem voar ou não, e são chamados de terrestres. Temos exemplo aí do grilo, a borboleta, o rato, a coruja, o elefante, tá bom? Eu coloquei aí a corujinha, mas também tem muitos outros. Todos os animais que vivem no solo, eles são chamados de animais terrestres. Também, os animais que convivem com a gente, além de ser chamados de animais domésticos ou de estimação, eles também recebem o nome de terrestre. Temos também o exemplo dos animais aquáticos. Os animais aquáticos, crianças, eles não necessariamente vivem apenas no mar. Eles podem viver nos rios, nos lagos, tá bom? Toda espécie de água que eles vivem, eles são classificados como aquáticos. Coloquei o exemplo aí, a baleia. Existem ainda uns animais que são bem curiosos, como por exemplo o sapo e as pererecas, que eles vivem parte da vida em ambiente aquático e outra parte da vida deles, eles vivem em ambiente terrestre, tá? Agora é a vez de vocês. O que vocês irão fazer? Gente, preste atenção. Vocês vão fazer toda a leitura, tá, da página e vocês vão realizar as atividades da página 13 e 14, que ela fala toda dessa parte dos animais, dos tipos de animais e onde eles vivem, ok? Um beijo, meus amores, e até nosso próximo encontro.